Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Cunha e hoje o vídeo é para a gente abordar sobre um pequeno esquema de como se dá o ciclo de criação de realidade. Né? Vocês já devem ter ouvido falar muito, né, que somos criadores da nossa realidade, né? E como é que isso se processa, né? Então eu vou falar de uma maneira muito simplificada para ficar bem fácil da gente entender. Então a gente pode começar o ciclo com aquilo que a gente vê. O que é que eu vejo? Né? Onde é que eu estou colocando a minha atenção, o meu foco, a minha energia? Né? Então a física quântica ela já comprova que o objeto só existe quando há um observador. Então quando você observa algo, aquilo passa a existir e se colapsa como algo real. Né? Então, o que é que você está dando atenção, né? Que tipo de programas, que tipo de conversas, que tipo de coisas você está alimentando, não só o seu corpo, como sua mente, suas emoções, seu espírito. Né? Então, se a gente, por exemplo, assiste muito programas de violência, jornais, que só os meios de comunicação de uma maneira geral, né, que tem por base, fundamento, trazer trauma e drama, trauma, medo e drama para a gente, né? Então, se a gente se alimenta constantemente disso, o que é que acontece? A gente passa a acreditar que isso é real, passa a acreditar que só existe isso, passa a acreditar que o mundo é violento, que o mundo é só isso. E aí o que acontece? Eu crio minha realidade a partir disso. Então eu vou criar uma realidade para mim baseada no mundo violento, baseada no mundo cheio de trauma e drama, baseado no mundo que não tem outras possibilidades, que não tem outra forma de funcionar, a não ser com base na violência, no trauma e no drama. Né? E aí o que acontece? Quando eu crio esse mundo para mim, eu me torno uma pessoa inserida nesse mundo. Né? Então eu vou ser uma pessoa que vou viver com medo, que vou viver como vítima, que não vou ter poder de ação, que não vou ter poder de mudança, porque tudo vai ser baseado no medo, no trauma e no drama. Né? Então eu vou viver com medo, eu não vou confiar na vida, não vou confiar nas pessoas, não vou confiar em mim mesma. Então a gente se torna um ser inserido nesse universo de medo, trauma e drama, porque é isso que eu estou focando minha atenção. E aí quando eu começo a me tornar dessa forma, quando eu começo a criar ações e emanar sentimentos, pensamentos e emoções congruentes, né, similares àquilo que eu estou observando, então eu estou emanando isso para o universo. E por ressonância, semelhante atrai semelhante, eu vou atrair para mim, na verdade eu vou estar criando para mim uma realidade de medo, de trauma e de drama. Né? Então eu vou atrair para mim ou para as pessoas ao meu redor situações em que eu vou ter medo, em que eu vou ser a vítima, em que eu vou mergulhar no trauma e no drama. Né? Então isso pode acontecer diretamente comigo ou vai acontecer com pessoas ao meu redor e aí eu constantemente, né, dentro de mim vai ter aquela vozinha, tá vendo? Bem que eu disse que o mundo é violento e eu preciso necessariamente não confiar em ninguém e aí eu passo então a desenvolver, posso, né, passar então a desenvolver depressão, posso passar a desenvolver síndrome de pânico, porque eu vou ter medo de tudo e o universo vai ser isso. Se é para viver assim, então é melhor não viver, talvez. Né? Então a gente indo para esses extremos, é isso que a gente vai se retroalimentando. E aí quando a gente recebe situações, né, de violência, situações em que a gente entra mais profundamente, né, mergulha mais ainda nesse poço sem fundo, a gente vai estar retroalimentando aquilo que a gente está vendo. A gente vai estar retroalimentando o trauma, o medo, o drama, a violência, a escassez, a crise, a doença, seja lá o que for que a gente está focando a nossa atenção. Né? E aí, um dos pontos que a gente precisa começar a quebrar esse ciclo vicioso é começar a identificar, primeiro, onde é que eu estou focando minha atenção. Né? Existe
violência existe, a gente não tem como negar, fechar os olhos e dizer que não existe, existe, ok, né? Mas a violência faz parte também, está dentro também de nós. E se a gente começa a eliminar a violência de dentro de nós, se a gente começa a parar de se nutrir de violência, a gente também vai parar de emanar violência para a coletividade. Então a gente começa a quebrar esse ciclo vicioso, né? Então se eu foco a minha atenção, ao invés de focar na violência, na escassez, na crise, na doença, eu começo a focar a minha atenção naquilo que é bom, naquilo que é belo, naquilo que é construtivo, naquilo que é positivo, naquilo que é amoroso, naquilo que é grandioso, naquilo que traz mais alegria e diversão, naquilo que vai construir algo melhor. Então eu vou começar a perceber que a vida também tem isso, que a vida pode ser bela, que a vida tem coisas boas, que esse é um planeta que tem coisas boas. E aí eu vou começar a me alimentar disso, eu vou começar a me nutrir disso. Como eu vou começar a me nutrir disso, a minha confiança, a minha energia passa a emanar isso também. E aí eu vou criar disso coisas boas, né? Vou atrair pessoas, situações que vão estar compatíveis com minha nova forma de pensar, de vibrar, né? E aí eu vou retroalimentando positivamente então este ciclo. E ao invés de ser um ciclo vicioso, de um ciclo negativo, eu vou criando um ciclo virtuoso, né? Então eu começo a eliminar, né, todos os pontos de vista, aquilo que eu acredito que o mundo é só coisa ruim, que o mundo é só desgraça, que é só violência. E aí eu vou começar a perceber que também no mundo tem coisas boas, tem pessoas que são confiáveis, tem pessoas que são honestas e que a gente pode confiar na vida e que a gente pode criar uma realidade muito melhor para a gente. Então a gente começa a mudar esse esquema, a gente começa a mudar esse ciclo, não só para a gente, o que é mais grandioso ainda, é que quando você muda dentro de você, você também começa a mudar fora de você. Então você, ao invés de nutrir o sistema com medo, com violência, com escassez, você começa a nutrir o sistema, a coletividade, o campo de positividade, né, de coisas positivas, né? Então a física quântica também mostra, né, que quando já comprova, né, que o objeto ele se altera a partir da forma como o observador observa, né? Esse é um outro ponto que a física quântica também mostra. Então se eu vejo uma situação, por exemplo, a quarentena, né, que está acontecendo nesse momento. Então se eu vejo essa situação de um ponto de vista só de morte, de desgraça, de sofrimento, é isso que eu vou enxergar só nessa quarentena. Mas se eu, através da consciência, através da percepção de que há algo mais além disso que a gente, dos fatos, né, visíveis, há algo mais, então você começa a perceber que sim, há algo grandioso por trás, há um aprendizado incrível por trás, coletivo e individual para cada um, né? Há um movimento de despertar de consciência, há um movimento de despertar de coletividade que está acontecendo em todo o planeta, né? Então, se você começa a mudar a perspectiva da forma como você olha uma mesma situação, ela pode vir a ser uma grande oportunidade de crescimento e de evolução, né? Então, é dessa forma simplificada que a gente vai criando a nossa realidade interna e externa, né? E a gente, à medida que a gente vai mudando os nossos pontos de vista, a nossa perspectiva, aquilo que a gente nutre e aquilo que a gente se nutre, a gente vai mudando também o mundo externo, né? Então, a minha pergunta é para você hoje, do que é que você está se nutrindo, do que é que você está se alimentando, onde você está focando a sua energia, o que é que você está nutrindo para a coletividade e para a sua própria vida, né? Então vamos refletir sobre isso para que a gente comece a mudar de perspectiva e assim conseguir mudar, né, todo esse ciclo e criar uma realidade melhor para todos nós. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma te ajudou,
ou se você acha que vai ajudar outras pessoas. Então clica no compartilha, dá um gostei, que isso vai ajudar muito a contribuir para mais pessoas, ok? Gratidão, namastê!